Olá, pessoal, estamos dando início a mais um podcast aqui, nosso informativo econômico do Cicobi Paulista. E aí, professor, pronto para mais um? Pronto, tudo bem, João? Como é que você tá? Tudo certo com você? Tamo aí, vamos lá. Para mais um bate-papo dinâmico aí. E dessa é uma coisa que me agrada muito, que é a questão da educação, mas a gente vai sempre puxar esse lado. Para que serve a educação, como é que ela impacta e como é que a gente faz que a sociedade progrida com ela como ferramenta. Você também é pegado nesse assunto, né, professor? Quantos anos de professor? Então, eu não tenho muitos anos de academia, né? Se a gente for pensar, eu tenho uns 10 anos de academia. Porque mas disso tudo uma vida toda. É curioso, porque eu acabei terminando meu PhD para depois ir para a sala de aula. Eu trabalhava com empresa, fazia outra coisa, então eu tenho uma carreira um pouquinho diferente ali. Eu fui muito na prática e depois fui acrescentando a teoria. Mas já deu para pegar paixão, né? É bom, é uma coisa que me deixa muito feliz. Eu tenho orgulho, são duas coisas na vida. Fora os momentos de raiva que os alunos... Não, mas é assim, duas coisas que para mim são fabulosas na minha vida. Ter sido pai e hoje ser professor. Porque é uma coisa que você consegue passar alguma coisa, tem um quesinho de pai, que uma hora você manda o aluno para aquele lugar, né? Mas você vai se acertando. Mas é legal, professor. Imagino que acho que é uma arte, né? Você conseguir lecionar assim para as pessoas e é uma coisa assim que deve ser muito especial porque você batalhou uma vida inteira assim, indo atrás de conhecimento, estudo, foi em lugares fora, foi buscar tudo isso e aí hoje você tem a oportunidade de não só compartilhar, mas também incentivar com que essas pessoas façam o mesmo de ir atrás e assim vire um ciclo de que elas também um dia vão poder estar ali lecionando, dando aula, ensinando outras pessoas e sempre cada vez mais incentivando essa questão da educação, do aprendizado, né? Isso é um ponto importante. Se a gente for pensar, teve uma mudança de chave ali com a internet e que vai fazer esse ciclo ser mais natural. Imagina o seguinte, por que eu estudei lá 18, 19 anos da minha vida? É porque eu tinha essa persistência e eu fui sempre para a educação formal, né? Que é aquela onde você entra numa escola, que você entra numa universidade, que você vai buscando isso daí. E a educação hoje se entendeu assim, existe a educação formal, que é feita pelas instituições que aí estão, existe a não formal, que acaba acontecendo dentro dessas instituições, mas não necessariamente fazem parte do currículo pensado. Né? O que você aprendeu na faculdade que você não aprenderia em casa, mas que de alguma maneira vai impactar a sua vida. Né? Então, isso é importante. E existe a informal, que aí é essa questão mais tradicional do local. E hoje se entendeu, olha, para você ser um profissional completo, você tem que ter a educação formal, a não formal e a informal. Não sei se ficou meio confuso aqui. Não, a gente vai se aprofundando em cada um e as pessoas vão entendendo. Mas então, o formal seria o tradicional hoje que a gente conhece, a escola, o ensino regular, depois a faculdade... Vamos pensar assim, educação formal, você foi lá aprender matemática. Sim. Então você vai lá, de alguma maneira, conseguiu fazer as 4 operações básicas, você tem essa questão formal. Tá? A informal, você vai dividir a conta o boteco que fica na frente da faculdade, você vai dividir a conta ali de 40 cervejas por 5 pessoas, você vai acabar utilizando daquilo ali, mas na faculdade não se ensina a dividir essa conta, mas você, de uma maneira não formal, está memorizando. Porque talvez o ponto principal é que aprendizado, a educação é aprender, né? Conseguir assimilar e reproduzir. Então, quando você vai no boteco e faz aquelas 4 operações, você está, de alguma maneira, fixando aquele conceito formal e aplicando. Né? E se você fizer errado, você vai pagar mais cerveja. Que sempre acontece, né? Principalmente não é bom 40. Fazer conta depois disso. Depois de 40 cerveja, fica meio... Professor, e essa questão da educação, assim, hoje a gente consegue enxergar que teve muita transformação, né? Desde
Não sei ali qual foi o momento inicial que aconteceu, né? Mas lembro bastante, assim, quando se estuda na escola, a questão lá desde Platão, né? Dos Sócrates, que ensinava, né? Que tinha essa coisa de mostrar o poder do conhecimento, né? Porque acho que a gente fala muito de economia, a gente fala sobre negócios que dão certo, mas tudo isso vem antecede, né, o conhecimento, né? O conhecimento antecede todas essas coisas, esse sucesso que tem. Então, como que você vê essa transformação da educação que acontecia lá atrás, né, que era ensinado assim fora das escolas, né, em templos, e que vem acontecendo hoje? Isso é uma coisa interessante. Eu acho que não sei ainda qual será o resultado, mas se você for pensar a educação até 20 anos atrás, vamos colocar ali do século XX para cá, ela era de alguma maneira exclusiva. Exclusiva no sentido que, para poucos. Você citou Platão e é uma coisa interessante. Quando as pessoas iam aprender filosofia com Platão, diz que na porta da residência dele estava assim: se não sabes matemática, não entre. O primeiro vestibular porque diz que ele se incomodava muito em tentar mostrar filosofia para alguém que não tinha conhecimentos de matemática, porque elas estão correlacionadas. Então, de lá para cá, se a gente for pegar todo o histórico, ele sempre foi excluindo pessoas que não tinham determinado nível e por esse motivo você era operário ou soldado, né? Ou um profissional liberal, enfim. Ela tinha essa hierarquia, vamos colocar assim. E se a gente for pensar hoje, a educação tenta ser inclusiva. Não sei se isso é bom ou ruim. Honestamente, eu ainda não... É um ponto. Talvez daqui a 50 ou 60 anos a gente vai entender o impacto disso. É que são dois pontos, né, professor? Você para olhar, porque ao mesmo tempo que se fazia uma exclusão, quem se colocava a querer aprender era alguém que estava muito interessado e ia dar valor para aquilo. A partir do momento que você, às vezes, inclui numa certa maneira de obrigar, faz com que, às vezes, a pessoa esteja ali, mas acabe, às vezes, atrapalhando. Acho que nesse ponto, não de, acho que tem que incluir, vamos supor, pessoas que não têm condições de ensino e precisam do ensino, que querem o ensino. Mas aí, quando você para olhar as pessoas que, às vezes, até têm condição, mas você tem que obrigar ela do ensino, nesse, às vezes, que é a mais, você fica nessa dúvida, assim, né? Porque se você for pensar, lá atrás, aquele que se empenhava, você estava dizendo assim, olha, você aprendia necessariamente uma profissão e se aprofundava nela e era muito bom naquilo, né? Então, meu pai era contador, então ele foi, sei lá, um excelente contador, porque ele passou anos estudando aquilo, trabalhou a vida inteira naquilo e no final, quando ele se aposentou, ele sabia supostamente quase tudo sobre contabilidade. É um ponto. Agora, hoje o que você pega todos os cálculos contábeis, você está na palma da mão e você pode colocar aqui. E aí alguém que estuda contabilidade pode falar assim, mas para que eu tenho que decorar essa fórmula, eu preciso entender isso? E a educação começou a ser, qualquer um pode se tornar, né, um grande contador mesmo sem se aprofundar. E isso, eu não sei se... pensa assim, ou você tem um lago pequeno e profundo, ou você tem um lago grande e raso. Qual é a expectativa de futuro nesses dois casos? Eu ainda fico em dúvida. Pode ser que o fato de ter muita gente e de uma maneira rasa e eles trocarem experiência, isso seja um resultado bom. Sim. Ou pode ser que de alguma maneira a gente se torne estúpido bastante para não conseguir se aprofundar em mais nada. Porque o grande problema, né, quando você fala assim, estudou 19 anos para se tornar PhD, é muita bunda na cadeira, é muito trabalho e sozinho, né? É uma coisa que ou você tem essa disciplina ou você não tem. E a pergunta é se no mercado de trabalho você precisa ter alguém disciplinado ou não. No seu dia a dia, tudo que você faz é gostoso? Né? E você precisa ter essa persistência. Sim. E talvez, aí, honestamente eu não tenho essa resposta, o fato de você poder mudar toda hora, isso dificulte um pouquinho a sociedade daqui para frente. É que a educação ela tem esse papel, assim, acho ligado à questão do aprofundamento, né, professor? Acho que toda educação que é ensinada, que é mostrada, tem um papel ali de que a pessoa
leve adiante e se aprofunde mais, porque pensa você como professor numa sala de aula, você tem ali horas, alguns momentos com seus alunos, onde você apenas consegue pincelar ali o que é para eles entenderem assim o básico, mas de fato instigando com que eles vai atrás do conhecimento mais aprofundado, né, através até pode ser até com você mesmo, mas que eles tenham por si essa ideia de que é necessário se aprofundar mais. Então, e essa ideia, ela está sendo um pouquinho esquecida, né? Então, o ponto o resultado disso para você se diferenciar, você não tem que ter alguma coisa a mais que né, o seu par, alguém que é o seu concorrente. Na empresa é assim, na vida profissional é assim, e na academia parece que não. Né? Então, isso de alguma maneira, a gente vai ver o impacto lá na frente. Sei lá, na minha época no colégio, o professor colocava as notas na lousa e quem estava ali de 6 para baixo era zoado, né? Então, hoje você não pode fazer isso. Bom ou ruim? Honestamente, eu ainda não sei. Mas eu sei o quanto aprender muda as pessoas. Né? Agora eu me lembrei, no PhD, né, nessa coisa, durante 6 meses que eu fiquei em Londres, eu fiquei na ICCO, International Cocoa Organization. É um braço das Nações Unidas que mexe na comercialização de cacau no mundo. Que basicamente o sul do mundo produz cacau e o norte do mundo consome chocolate. E esse braço da ONU organizava isso em Londres. E qual é o ponto? Eu estudei bastante Gana, que é um grande exportador de cacau. O quanto a educação mudou a rentabilidade dos produtores. Olha que loucura. Não é que eles começaram a produzir a mais. É que lá o governo ele é oligopolista. Só ele pode comprar o cacau e exportar. Então, o fiscal do governo que ia lá buscar o cacau, muito provavelmente nas fazendas, muito provavelmente errava na balança. E como os agricultores não tinham nem o primário, que a gente chama aqui, o fundamental, eles aceitavam aquele erro e por isso rendiam menos. Passou-se 15 anos, houve uma alfabetização de toda a parte rural de Gana. Curiosamente, a rentabilidade dos produtores aumentaram porque eles não se deixaram ser roubados pela balança. E isso fez com que eles enriquecessem só o fato de ter ensino fundamental. É interessante isso, que é aquele velho clichê do que a educação, né, abre o nosso olhar para o mundo, assim, justamente quando você coloca um ponto como esse, né, uma explicação como essa, a gente consegue enxergar que de fato é isso, né, porque foi abrir um olhar para uma coisa simples que tinha ali, que necessitava dessa educação antes para que fosse feita, né, alguém ter o controle e falar, pera, não é assim que funciona, é desse jeito. Porque a educação, quando alguém vier com aquela palavra, isso é muito complicado para você, né? Que provavelmente é isso que o fiscal falava. Não, pode deixar que eu vou medir aqui, porque isso você não sabe mexer na balança. E que antes ele não sabia, porque não tinha o básico da educação. Então, quando alguém vier falar para você, isso é muito complicado para você, das duas uma. Ou se acomode e seja roubado, ou se instigue e aprofunde, porque aí não vai ser mais complicado para você e você vai vencer aí mais essa barreira. E é interessante que essa ideia de aprofundar, né, professor, dá uma dimensão muito diferente da qual a pessoa vive no momento em que ela ainda não se aprofunda, né? Assim, acho que aonde ela pode explorar, o que ela pode ser feito, ainda mais a gente conversa muito sobre economia, acho que a partir do momento em que você está num espaço onde você tem pouco conhecimento, e aí o momento que você decide para um que você tem mais, as oportunidades, as chances, aquilo que você consegue visualizar como um bom negócio para você investir, para você conquistar, começa a ser muito maior, né? Tem muito mais pouca gente disputando ali. Porque tem uma frase ótima que é assim, a autogênese reflete a filogênese, né? Que é aquele que rompe a diferença, ele de alguma maneira é copiado pelo resto. Né? Então você tem duas formas, ou você é quem rompe o status quo, que você muda aquela situação, ou você é aquele que copia e que segue atrás. E que é natural que esse que está aqui na frente ganhe mais dinheiro e esse que está aqui atrás ganhe menos dinheiro. Mas é curioso como todos ganham.
Uhum. Aqui no Brasil se fala muito sobre modelos econômicos de desenvolvimento e a grande maioria dos modelos não inclui educação. Aí você fala, tá louco, né? Você precisa ter esse nível porque a capacidade humana, né, o intelecto, é o que vai fazer esse rompimento e que vai fazer essa mudança. E isso acontece em todo mundo. Tanto em países desenvolvidos, em países emergentes ou em países mais pobres. Cada nível educacional que você passa, você melhora do ponto de vista individual e você melhora a própria sociedade. Sim. Porque se eu for olhar até historicamente falando, acho que as grandes referências que a gente tem que passaram por esse mundo, assim, que deixaram um legado, a maioria delas, a maior preocupação, acredito que tenha sido ensinar, né? Tudo que iam fazer era com um fundamento principal de ensinar. Porque eu acho que a partir do ensino, você cria essa ideia de que a pessoa ela se torna autorresponsável por começar a fazer as coisas da vida dela, né? Então, assim, ela teve alguém que ensinou e ela traz para ela aquilo e ela começa a responder diante daquilo, né? Ela consegue passar a avaliar o que ela tem que decidir na vida ou não tem. Você joga essa responsabilidade para a pessoa, né? Você tem a responsabilidade e mais do que isso, a sensação de que eu fui responsável pela minha vitória. Eu vou até colar aqui uns dadozinhos que a gente colocou, porque essa relação é bem interessante. Ó. Se você for pensar em países desenvolvidos, tá? Você tem o ganho que no estudo mostra o ganho pessoal e o ganho social. Então, quem faz o ensino fundamental em países desenvolvidos aumenta a sua renda em 25%. Que é a história do agricultor lá que não sabia mexer na balança. Se você termina o ensino médio, você aumenta em 12%. E se você faz o ensino superior, em mais 12%. Então, qual que é a lógica? Por exemplo, em um país desenvolvido. Porque muitas pessoas acabam não fazendo faculdade, não indo para uma faculdade. Porque os 4 ou 5 anos de esforço representam um aumento muito pequeno na renda. Então, você se formou em engenharia e o outro é encanador. Eles têm uma diferença salarial muito pequena em relação a um ao outro. Então, você fala assim, bom, em alguns lugares pode ser que a educação tenha um impacto maior ou menor. Agora, se você pega o contrário, né? Se você pega, por exemplo, nos países pobres, o ganho individual, quando você passa do analfabetismo para o fundamental, é o mesmo, 25%. Quando você passa para o ensino médio, é 19%, ou seja, também representa um salto. E quando você faz uma faculdade, o aumento é em 26%. O que você está dizendo? Em um país pobre, quem faz uma faculdade muda a sua vida. Em um país rico, nem tanto. Mas essa relação de entender o impacto que a educação tem em você é muito importante. E é curioso, porque esse impacto acontece também na sociedade. Isso é interessante, né? Que a gente comentou até num podcast a questão de São Paulo, né? Do crescimento. Muito também pode se levar por esse lado da educação que se tem. A gente vê grandes universidades, grandes polos, né, para aprendizado, onde pessoas vão ali, estudam, se dedicam e também conseguem, né, trazer essa evolução para dentro do contexto social da cidade. E é curioso, relembrando esse de São Paulo, que é exatamente isso. Se você for pensar, os imigrantes que chegaram da Europa chegaram com uma bagagem que é a cultura não formal, né? Mas existia uma cultura diferente ali que vieram e impactaram a cidade para melhor. Porque algumas coisas que não eram consideradas importantes passaram a ser. Muitos vieram de lá para cá com algum tipo de ensino, né? Não eram analfabetos. E a partir daí modificou, inclusive, a importância da escola. A escola era para quem era rico. Depois da imigração, a escola é para quem quiser crescer. A mudança da chavinha. E todo mundo que quis crescer em São Paulo precisava ter ensino. Isso modificou a história. Você falou essa questão da imigração, professor. Eu até lembrei agora que um dia eu estava assistindo também um programa. Eu não vou saber dizer quem falou, mas teve uma pergunta, né, para um rabino, a questão dos judeus, o porquê deles
procurarem tanto, né, a educação, o aprendizado, por que eles tinham tanto essa questão. E aí ele comentou que os judeus, como eles passaram por bastante dificuldade, eles tinham que diretamente estar mudando de país, né, tá fugindo de um lugar para o outro, eles sempre tiveram consigo essa ideia de que o conhecimento era a única coisa que ninguém ia poder tirar deles. Então eles podiam perder a casa, podiam perder os móveis, podiam perder tudo que eles tinham, mas o conhecimento ninguém tirava. E é até interessante porque você vê o povo judeu conhecido como um povo que tem muito dinheiro. Exato. E acho que é justamente por esse ponto, porque eles conseguiram entender que a partir da educação eles conseguiriam tomar melhores escolhas, e essas melhores escolhas, consequentemente, ia trazer esse poder financeiro, né, aquisitivo maior, pelo fato de conseguir tomar as melhores escolhas, né? Perfeito, é exatamente isso. Quer dizer, é essa capacidade humana, e aí a gente entra nessa questão da educação formal, não formal e informal, e que eles usavam todos esses níveis para falar assim, olha, você precisa saber tomar decisões. Qual é a melhor decisão? A melhor decisão é aquela que vai te proporcionar um futuro melhor do que você tem hoje. E essa escolha, quando é feita pensada, a possibilidade de acerto é maior. Então é por aí, a gente precisa entender, educação muda a vida das pessoas. Sim. E talvez esse é o problema de a gente entender assim, qual é o nível de educação que a gente pretende ter, ou como você colocou, a profundidade que ela tem que ter, porque aí... É que é muito cultural também, né, professor? Se a gente para olhar assim, você chegar para uma pessoa e falar se ela quer ganhar na Mega Sena, ou ela quer saber, tipo, como ela vai conseguir o mesmo dinheiro da Mega Sena, você vai ensinar para ela como conseguir isso. Provavelmente ela vai querer ganhar e não aprender o caminho de conseguir aquilo. Sendo que uma pessoa que ganha algo, muitas vezes ela não sabe como manter. Já a pessoa que sabe os caminhos que ela fez para chegar nesse ganho, ela vai saber também o que ela faz para manter aquilo e ganhar cada vez mais, né? É bem mais fácil, às vezes, o ganhar algo, ganhar um dinheiro do que um conselho, né? Ganhar é bom, né? Mas... eu nunca ganhei nada nesse sentido, mas deve ser bom. Caiu 100 milhões da sua conta. Mas é muito difícil, né? Sim, mas é melhor ganhar sabendo manter, né? Tendo uma educação para saber o que fazer com aquilo, né? Exatamente. Se a gente for pensar, eu quase não sigo isso, mas algumas vezes eu ouvi dizer, fulano ganhou na loteria e agora não tem nada. Muito provavelmente porque ele ganhou dinheiro, ele utilizou o recurso de uma maneira, vamos dizer assim, não muito inteligente e acabou destruindo aquele patrimônio. Enquanto que, às vezes, alguém que saiu do nada consegue terminar a vida muito bem, porque ele conseguiu transformar aquilo em um patrimônio relevante, mesmo começando com quase nada. Eu acho que, professor, até você falando agora disso, né? Essa questão de não usar muito bem, me veio na cabeça agora a questão dos prazeres, né? E acho que a gente até comentou a questão de investimento, e eu acho que para a educação também funciona mais ou menos da mesma maneira, que acho que a educação em si não está ligado muito ao prazer momentâneo, né? Porque, de fato, você sentar, ter que ler alguma coisa, e muitas vezes, na primeira leitura, aquilo não sai, você tem que ir para a segunda, terceira, até você conseguir entender o fundamento, ali não está o prazer, né? O prazer está ligado ao que vem depois, que nem o investimento, você comentou, durante o processo é meio chato, e o prazer vem depois. A gente também tem essa coisa de querer tudo que seja relacionado ao prazer, né? Cada coisa que a gente faça seja prazerosa, e a gente tem que entender que não é muito bem assim, né? Não é. E aí a culpa dessa geração sua aí, tá, João? Esse pessoalzinho que nasceu depois do ano 2000, diz que supostamente precisa sempre ter prazer. Olha, não. Estudar é fazer um exercício com o cérebro. Como, sei lá, ir na academia fazer o exercício. Como investir é um exercício de futuro. O que a gente está falando? A vida não é fácil para ninguém. Então, não vai ser para você. Ponto. Como é que vai se desenvolver isso? Aquele que se esforçar mais vai conseguir ter melhores resultados. É a história da fotogênese, reflete a filogênese. Aquele que vai na frente bebe água limpa. Aquele que, enfim, está esperando, provavelmente não vai ter. Certo. Ô, professor, quando a gente fala de educação na economia, é importante também, mas a gente não pode querer pular direto para ir para a economia sem antes ter uma educação base, né?
pra gente realizar as coisas assim. Porque, assim, a educação, a economia, quando você... É um estágio a mais, pode-se dizer assim, porque primeiro você tem que ter uma educação na qual te dá base para você ter esse poder de decisão, de análise, de reflexão, e aí sim depois você consegue ter uma educação econômica na qual você vai aplicar também a educação básica junto. Porque pensa assim, olha, o que é, sei lá, vamos pensar no empreendedor. O empreendedor vai pegar alguns recursos, vai utilizá-lo de uma maneira diferente. Em que sentido? Eu vou ver o melhor utilizo possível dele para conseguir transformá-lo em alguma coisa mais rentável do que quanto me custou. Sim. Isso exige uma educação, no sentido que essa educação vai falar, olha, isso aqui custou 10, o meu esforço é 5, eu tenho que vender por mais de 16, porque caso contrário eu estou vendendo 6 por meia dúzia. Aconteceu essa mudança, só que eu não sem a educação eu não sei nem o quanto custou, nem o quanto vale o meu trabalho, nem por quanto tem que ser vendido. Quanto maior é o nível educacional de um país, né, de uma cidade ou de um lugar, mais produtos elaborados se consegue fazer. E quanto mais produtos elaborados se consegue fazer, maior é a riqueza que se traz para aquele local. Então, é aquela sensação que você tem de, às vezes, você vai para uma cidade muito no interior, você fala, meu Deus, mas como é que essas pessoas, né? É porque ele tira o leite da vaca, ele toma o leite aqui, o outro faz aqui, faz aquele comércio pequenininho, você fala, essa cidade tem muito pouco futuro. Quando você pega uma cidade mais dinâmica, onde você tem empresas que acabam se transformando em indústrias, essas indústrias geram mais emprego e tudo isso funciona e você consegue vender para outros lugares, você traz a riqueza ali. Isso acontece com cidades, isso acontece com países. O mundo hoje é uma grande aldeia, né? Nós aqui estamos disputando com países da América do Sul, com países da Europa, da Ásia, da América do Norte, e a pergunta é, quanto a sua educação é melhor do que a outra? Porque isso supostamente vai falar o quanto os seus produtos são melhor ou mais qualificados do que dos outros. Professor, e pensando nesse aumento, né, de educação, para que não fique algo assim que a gente fala, depende só apenas do Estado, do governo para proporcionar essa educação, como que uma pessoa comum poderia ajudar na questão desse incentivo da educação? Eu acho que a gente precisa retroceder mais ou menos a uns 70 anos atrás. É curioso, mas como as pessoas viviam ali? Às vezes o pai não tinha educação e falava assim, você vai na escola porque você não vai ter uma vida que eu tive, né? Brigava, não sei o quê, né? Ou como contava meu pai, passava 2 rios, pulava 2 onças, fazendo não sei o quê para conseguir chegar na escola. Mas é esse sentimento de que com a educação você vai mais longe do que eu fui, que se perdeu, né? Aparentemente fala assim, tá tudo na internet, não precisa saber mais nada. Não, se tiver tudo na internet, é sinal que alguém concentra essa informação. Sim. Você vai ter ou não acesso à informação se ele quiser. Então, como é que eu faço para desossar um frango? Antes sua mãe ensinava para você. Agora você procura um tutorial na internet. O dia que o dono daquele canal não quiser mais que você veja isso, você nunca mais vai conseguir desossar um frango. Entender a importância do conhecimento está inclusive nas pequenas coisas. Eu acredito que até essa geração, que também é a minha, no caso, acho que faz parte, assim, da nossa vida a gente ter meio que essa obrigação de ser melhor. Não no sentido de, para mostrar, nossa, nós somos melhores que nem meu pai e minha mãe. Não, pelo contrário, mas pelo fato deles terem conseguido proporcionar para mim aquilo que eles não tiveram proporcionado para eles. Então, acho que sempre que a gente está num status onde a gente está estudando algo, a gente tem que procurar ser melhor com alguém, que alguém já está ali. Porque se alguém está ali, às vezes ele nem teve as condições que eu estou tendo hoje, mas ele chegou ali. Então, se ele conseguiu ali, eu preciso fazer mais. Porque isso também gera uma coisa de que se a gente coloca essa obrigação pra gente de ser mais, a gente sempre vai manter e vai ressuscitar isso que você falou, dessa importância. Porque algum dia alguém colocou na mente que não tinha que fazer mais, que ali já estava bom, provavelmente quem vai vindo depois também pensa assim. Então, acho que cabe a nós, que agora cada vez mais estamos tendo essas oportunidades dentro do mercado de trabalho,
manter essa questão de sempre estar buscando educação de uma maneira constante, acho, na vida. Ah, sim, eu acho que a gente está passando a bola, né? No sentido, olha, agora está com vocês. Porque se a macroeconomia funcionando bem significa que os filhos têm que ser mais ricos do que os pais, isso significa que vocês precisam produzir mais riqueza de quem te antecedeu. E a lógica estão conseguindo fazer? Ai, não, porque o mundo é difícil. Olha, não é fácil para ninguém. Vai lá, corre atrás que vai dar certo. Que tem uma parte boa. A informação está muito distribuída. Sim. Então, dentro disso, você pode fazer ou ter a informação que as pessoas lá atrás não teriam, né? E hoje também acho que uma questão interessante, né? Em relação à educação, acho que o tanto de profissão que existe hoje que não existia lá atrás. Cada vez mais, acho que você entra num site assim de faculdade, vestibular, você vê... ainda mais hoje tem cursos técnicos também, 2 anos, né? Que também o MEC já considera como algo que você pode fazer uma pós, você pode se profissionalizar ali. Tem umas 50, 60, 70 opções de coisas que você não via lá atrás. Então, assim, tem um espaço para cada pessoa naquilo que ela sabe fazer bem, né? Então, acho que é essa procura. Não tem outro jeito, acho que é procurar. Eu já passei por 3 faculdades antes de escolher aquilo que eu realmente queria. Para muitos pode ser um processo de estava perdido, não sabe, mas foi um momento onde eu consegui me encontrar. Fez parte do meu processo. Eu peguei um aprendizado de cada uma, hoje eu carrego comigo, mas é melhor isso do que ficar parado e ficar pensando, não sei o que fazer. Eu acho que a palavra de ordem, eu acho que é isso. A educação é um processo. Sim. Né? E esse processo pode às vezes levar um tempo que para você fazer a parte ali para conseguir chegar a um fim. Vamos, sei lá, pensar numa coisa básica ali de física. Se você tem um cubinho de gelo e ele está a menos 15 graus, depois ele está a menos 14, menos 13, menos 12, está esquentando, naquele momento ele é exatamente o mesmo cubinho. Uhum. Mas quando ele chegar a 0, né, e começar a subir, ele simplesmente derrete, se transforma em outra coisa. Educação é transformação. Você pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou modificar o curso, correr atrás. É uma transformação. Mas quando chegar um momento, você se transforma em outra coisa, pronto, aí tá certo. Aí você viu que o processo fez parte ali dessa evolução. Então, não se incomodem se você passar 1 ano, 2 anos, 3 anos e falar, nada mudou. Tá mudando. Né? Só está baixando o grau do gelo ali, 1 grau por vez. Que acredito também que uma grande questão, acho que eu vejo da minha geração, é que devido ao fato também de ter muita informação, também se exige uma cobrança, assim, do dia pra noite, de você tem que saber de tudo, porque tá tudo ali, então você também, ao mesmo tempo que tem essa questão de que, tem pessoas que não fazem, mas ao mesmo tempo também tem uma cobrança, às vezes, muito tão forte nisso, você tem que saber tudo, que às vezes acaba que a pessoa fica, tipo... entra naquela crise de, meu Deus, não dá, e entra naquele desespero antes da hora mesmo, porque tem muito disso também, né? Se tem tudo, tem que saber de tudo. Não é bem assim. O fato de ter tudo não significa que tudo é bom, que tudo também vai servir para você. Então, isso parte da educação básica, de você vai saber, eu vou avaliar o que cabe para mim e o que não cabe. Sim. E essas vocações, né, pessoais acabam se transformando em vocações regionais. Então, vamos imaginar que tem um lugar onde tenha várias pessoas que queiram ser, sei lá, marceneiros. Isso vai ter uma vocação que vai ser uma cidade dos móveis e que isso, de alguma maneira, vai produzir um outro produto ali na frente, da cadeia produtiva. O que a literatura diz? Alguns países, né, têm essa vocação do ponto de vista individual, que acaba gerando uma determinada atividade econômica. Quando a academia observa isso, ela acaba treinando mais pessoas a fazerem parte desse processo, e essa é a evolução econômica natural. Então, se você for pensar em Alemanha, você vai pensar em maquinário. Né? Se você for pensar em informática, você vai pensar no Japão. Né? E isso não é à toa, isso é essa questão da vocação. Que o processo era mais lento. Agora, como é que os jovens vão ter que lidar com tudo ao mesmo tempo? É um problema de vocês, no sentido que toda geração teve um problema, Sim. né? E a de vocês agora
tomem uma decisão. E talvez esse é o ponto mais complicado. Toda decisão, né, na economia a gente chama de trade-off, significa você escolhe uma coisa para abrir mão da outra. Agora, se não quiser abrir mão de nada, é sinal que você acaba não escolhendo lado nenhum, né? E acaba não ganhando nada com isso, porque se você não escolhe nada, você não vai conseguir ter algo para trilhar e fazer, né? Mas acho que é justamente disso. Acho que muito também o que acontece na educação hoje é essa pressão, assim, no sentido de que tem que saber tudo, e aí cai nessa tentação de imaginar que tem que ser assim, e acaba que depois acaba não conhecendo nada, né? Então, acho que tem que ter essa expertise de ter um pouco de mais calma, não no sentido de ficar parado e não fazer nada, mas também não adianta levar as coisas na pressa, né, professor? Você que participa da educação sabe que às vezes caminha aos passos lentos. Sim. E faz parte do processo educacional, não é uma coisa que você do dia para noite descobre tudo e sabe tudo e aplica tudo. É fugir da tábula rasa, né? Da parte rasa ali, a gente tentar se aprofundar. Porque qual é a minha maior preocupação? E aí pensando já em Brasil, é que se a gente continuar sempre não se especializando em nada, existe um grande problema de a gente passar a não ter complexidade o bastante para que o país se torne relevante. Hoje o país é relevante por causa do seu tamanho, por causa dos seus recursos naturais e por causa da sua população, né? Então, é um mercado interno grande, tem muitos recursos e nós somos quase metade da América do Sul. Então, nós somos relevantes. Mas com o advento da tecnologia, da inteligência artificial, de uma série de coisas, a gente vai ter que começar a ser relevante em outras coisas. E aí, até para a gente conseguir amarrar essa ideia, né, da educação que a gente falou lá da Grécia Antiga até agora, ela continua sendo essa locomotiva para levar o desenvolvimento, e o Brasil deveria se especializar mais em algumas coisas e se aproximar de países que complementam o que nos faz melhor. Porque, caso contrário, vamos imaginar que você toca bateria, né, João? Então, você é um grande roqueiro, aí você vai se unir a uma orquestra clássica que toca Beethoven. Vai dar certo para você? Fica diferente, uma experiência boa. Né? Mas não vai encaixar do jeito que seria para encaixar o propósito de uma orquestra. Porque o que acontece? Mesmo que você dê o melhor possível, né, de tudo aquilo que você conhece, você não vai se encaixar exatamente nessa orquestra. Sim. E por mais que a orquestra queira muito que você faça parte, você vai ser um tom diferente nesse Sim. conceito. Então, todo o esforço dos dois vai dar um resultado menor. Agora, se você fosse para uma banda de rock, né, a possibilidade de você fazer parte e acrescentar nessa banda de rock é muito maior. Na economia de um país é a mesma coisa. O país se especializou e começa a ficar muito bom em alguma coisa. O Brasil é um grande exportador de commodities, pode começar a verticalizar os alimentos, prestar serviços. Você tem que se unir a países que demandam isso e que, de alguma maneira, te traga alguma coisa de volta. E a gente, curiosamente, parece que não se importa muito com isso. E aí a possibilidade de todo o esforço, toda a educação, todo o movimento individual de cada um para fazer o melhor possível, acaba esbarrando naquela história: nossa, fiz tanto e esse país não me ajuda. Eu diria assim, país não tem que ajudar, mas não pode atrapalhar, né? O problema nosso é que o nosso, além de não ajudar, gosta de atrapalhar um pouco a gente. Professor, então se a gente fosse resumir assim hoje, né, essa nossa conversa, essa questão da educação, o primordial seria ali no fato da questão da profundidade? Vamos pensar assim, ó. Primeiro passo, educação do ponto de vista de ensino e aprendizagem é o único caminho para o desenvolvimento e a melhoria econômica. Certo. Até aí tudo que bem. É a formal, no caso, né? Que é a formal, informal ou não tradicional, Sim. vamos colocar assim. Mas é conhecimento, né? Você precisa ter o conhecimento para melhorar. Pode ser a pessoa que, sei lá, mora no interior e que, sei lá, no interior do Tocantins, que vive numa... Ele precisa ter o conhecimento que o pai dele passa para ele de como fazer um poço para conseguir ter água no sítio. Né? Assim como existe a tecnologia na universidade A, B e C que vai te dar isso.
Então esse daí a gente fechou. Precisa ter uma evolução do conhecimento. Fechamos. Depois, esse conhecimento ele tem que ter ganhos individuais e sociais. Esses ganhos individuais eles são maiores porque você estudou e por isso a sua renda fica maior. Mas quando a sua renda fica maior, você impacta positivamente o lugar que você mora e o lugar também ganha. Até aí é consenso. O terceiro ponto é justamente esse. Qual será a direção do país no sentido de profundidade ou quantidade? Aqui no estado de São Paulo, a gente há algum tempo adotou a política da... Como é que é? Questão progressiva, né? Que os alunos começaram a não repetir mais de ano. Né? E você conseguiu mais pessoas estando dentro da escola, mas com conhecimento mais raso. Qual o impacto que isso vai ter na sociedade? A gente está com medo. Porque pode ser que você acaba não produzindo nem pessoas que são bons trabalhadores, ou bons empreendedores, ou bons investidores, porque no final ele termina o ensino médio, ou ele entra para uma faculdade sem um conhecimento profundo bastante para se tentar. Vamos pensar assim que é um alicerce, né? Sim. A educação é um alicerce e quanto mais raso, mais difícil é você manter a casa em pé. Quanto mais profundo, maior a possibilidade dessa casa ficar em pé. Professor, só para finalizar, a educação é fundamental então para a economia, investimentos e todas as coisas relacionadas a essa área financeira? Perfeito. Se você não sabe, vamos pensar como Platão, se você não sabe matemática, não comece a investir, né? Então, o nosso ponto é, se eu não sei essa relação de tempo, espaço, juros, matemática e estatística, como é que eu vou entender que eu consigo ganhar dinheiro no tempo? Eu não consigo. Então, o nosso papel aqui é falar assim, para investimentos isso é bom ou isso é ruim, mas se o que a gente está falando aqui é grego, volte um passo atrás e vamos voltar a estudar isso, porque aí sim você vai estar pronto para construir um futuro. Perfeito, professor. Acho que assim a gente finaliza muito bem essa nossa conversa de hoje, viu? Tá certo. Professor, então eu queria agradecer demais essa participação mais uma vez conosco aqui e agradecer você também que nos escutou até o final. O Informativo Econômico, ele carrega, né, tem essa veia educacional, até por isso a gente tem um professor aqui conosco, porque a ideia daqui é realmente poder ensinar também para que vocês possam se aprofundar cada vez mais e entender mais desse mundo da economia, que é um mundo muito amplo e onde todo mundo pode se dar bem. O nosso incentivo aqui é para que vocês todos que estão assistindo consigam se dar bem no mundo dos negócios e no mundo pessoal também. Então continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, como Cicobi Paulista, no Facebook, no Instagram. Também tem nosso Informativo Econômico, você pode acessar aí pesquisando. Tem um professor que coloca as pílulas semanais lá para você também entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo no mundo. E toda semana a gente vai estar aqui conversando cada vez mais tudo aquilo que influencia o nosso mundo, né? Economicamente, de todas as maneiras, para que você possa cada vez mais se dar bem no mundo dos negócios. É isso, professor. É isso aí, um abraço. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.